Eu quero encorajá-los nesta noite a prestar atenção naquilo que Deus irá falar ao teu coração. Eu creio que você vai sair deste lugar renovado, fortalecido, pois é isso que a palavra de Deus ela faz. Ela muda, ela transforma, ela aviva o homem. Não tem como você ouvir a palavra de Deus e ter a sua vida da mesma forma, porque a palavra ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até mais profundo, dividindo alma e espírito. Assim é a palavra de Deus. O que eu quero encorajar nesta noite e falar com os amados sobre verdades que você precisa saber. Mexa quem está ao seu lado, diga a ele, você precisa ouvir algumas verdades. Você precisa ouvir algumas verdades. Em João 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que consegue trazer libertação à nossa vida. É a verdade que consegue mudar a nossa história. Tudo passa pela verdade. No 42, quando Jesus está chamando a atenção dos fariseus, dos falsos, ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A libertação, ela ocorre através da verdade. A cura acontece através da verdade. O diabo, ele quer nos destruir, quer nos tirar do propósito, através de mentiras, porque ele sabe que a verdade tem um poder de libertar, de transformar, de restaurar. Quantas não foram as vezes que você talvez fechou o teu coração com pessoas, baseado em situações que você imaginou na tua alma, e ao saber da verdade, você percebeu que não era nada daquilo que você estava imaginando na sua alma. E quando você imagina acerca de alguma coisa, o diabo trabalha fortemente para que aquilo se torne uma verdade para você, a fim de que isso interfira na sua forma de pensar, de agir para com determinadas pessoas, determinadas situações. Através de mentira que o diabo consegue destruir um relacionamento, um casamento. Através de mentiras como, por exemplo, a esposa pensar que o marido não o ama, ou o marido achar que a esposa não ama. Por causa de mentiras como essa, que o diabo ele tenta o tempo inteiro disseminar no coração das pessoas, no coração do casal, que faz com que esse casal não caminhe bem. O diabo traz dúvidas no nosso coração o tempo inteiro com as suas mentiras. Quantas pessoas que sentem rejeição, e na rejeição há muitas mentiras, porque na rejeição tem um sentimento que ninguém se importa com elas, na rejeição tem um sentimento que a família não se importa com ela. Então o diabo ele trabalha a fim de trazer dúvida na sua alma, mentiras na sua alma, para te afastar da verdade, porque a verdade ela é libertadora, a verdade ela é transformadora. Agora, quais são as verdades que você precisa saber e que nessa noite eu quero compartilhar com você? Primeira verdade, a verdade sobre Deus. Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. O que isso é incondicionalmente? Quer dizer que independente do que você faça, Ele continua te amando. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Independente do que você faça para Deus, Deus continua te amando da mesma forma, na essência de quem você é. Deus te ama. Independente do que você faça para Deus, não interfere, não altera absolutamente nenhum sentimento de Deus para com você. Ele não te ama porque você ama Ele. Ele não te ama porque você se importa com Ele.
Não é isso, não se trata disso. Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Ele escolheu se entregar por você. Ele escolheu se doar por você, por mais que você não desse a mínima para Ele. 1 João capítulo 4, verso 9, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira verdade que você precisa saber é: Deus te ama de uma forma incondicional. Apóstolo, eu já aprontei no passado, Ele te ama. Apóstolo, eu já menti no passado, Ele te ama. Apóstolo, eu já prostituí no passado, Ele te ama. Apóstolo, eu já falei mal de Deus no passado, Ele te ama. Apóstolo, eu já falei muita asneira, já virei as costas para Deus, Ele continuou te amando. Apóstolo, eu olhei para Deus e disse: Deus nunca vai me amar, eu não sou digno de ir na igreja, eu não sou digno de adorar a Deus, porque o que eu fiz é algo absurdo. Ele continuou olhando para você e dizendo: eu sou o teu Pai, continuo te amando com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, o mesmo amor. Você precisa entender essa verdade, que independente, indiferente do que você possa fazer, pensar e achar, Ele te ama de uma forma incondicional. Tudo que você possa fazer para Deus não vai aumentar em absolutamente uma vírgula, não vai aumentar 1 centímetro do amor de Deus para com você. Por mais que eu venha me doar, por mais que eu venha me entregar, por mais que eu venha me renunciar para servir a Deus, isso não vai fazer com que Deus me ame mais do que aquele que está vivendo lá fora do mundo de qualquer maneira. O amor dele é incondicional. Não muda, não altera, não muda. Então, para Deus, quando nós falamos acerca de amor, o amor, Deus tem um chamado amor sacrificial, ou amor ágape, é o amor do sacrifício. Esse amor do sacrifício, o amor ágape, é o amor da mãe para com o seu filho. Por mais que o filho seja obediente, por mais que o filho seja desobediente, para a mãe não altera o seu amor. Ela pode se alegrar mais com o filho que obedece. Deus pode se alegrar mais com o filho que caminha na sua presença, mas não altera o seu sentimento. Se o teu filho fizer alguma arte com você, algum ato de desobediência, não vai interferir em nada que você sente por ele. Teu filho pode ter dado uma decepção agora, te levou às lágrimas, ao choro, mas isso não vai alterar uma vírgula no que você sente por ele. O teu filho pode fazer escolhas, o teu filho pode dizer: pai, mãe, a partir de agora eu quero conviver ao lado de uma outra pessoa, do mesmo sexo. Pai, eu quero assumir a minha homoafetividade. A partir de agora eu vou me relacionar com outro homem. A partir de agora eu vou viver com uma outra mulher. Por mais que o teu coração pode dizer: não é isso que eu sonhei para você. Por mais que você possa até expressar essas palavras. Por mais que você diga: filho, não faça isso. Filha, não faça aquilo. Por mais que você diga isso, o teu amor para com o teu filho, com a tua filha, vai continuar o mesmo. Apóstolo, se meu filho fizer isso, se minha filha fizer aquilo, para mim morreu, não é mais meu filho, esquece. Isso é de boca para fora. É boca para fora. É o teu filho, é a tua filha. O amor ágape, ele não altera, porque ele não depende da decisão do outro, ele não depende do caminho do outro, ele não depende do que o outro pode oferecer. É o amor sacrificial. É o amor que faz com que uma mãe esteja ao lado de uma filha, de um filho que muitas vezes precisa de atenção contínua, com problemas cognitivos, precisa de atenção o tempo inteiro, não consegue respostas que ela tanto esperava, ou um filho, uma filha que não consegue caminhar, que não depende de uma atenção 24 horas do dia, mesmo ali acamada, mesmo ali não conseguindo tocar no seu pai, tocar na sua mãe, ou mostrar afeto através de um sorriso,
A mãe continuará do lado, o pai continuará do lado, porque o amor que sente pelo filho não é de acordo com aquilo que o filho possa corresponder. O amor que sente para o filho é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, é o amor que, filho, ainda que você não saiba quem eu sou, eu sei quem você é para mim. Você é minha filha, o meu filho. Uou! Aleluia! Então, independente, talvez o filho não entenda isso. Eu, quando eu era apenas um filho, eu não entendia isso. E o filho não entende isso. Porque o filho não tem esse amor ágape para com seus pais. Quando eu era só filho, não entendi. Quando me tornei pai, eu pude compreender o que é este amor. O que é que você trabalhar todos os dias pensando, eu tenho uma família que precisa de mim. Eu tenho um filho que precisa dos meus recursos. Eu tenho um filho que eu tenho que dar educação para ele. Eu tenho um filho que eu tenho que educá-lo no caminho do Senhor. Eu tenho um filho que eu tenho que dar exemplo para ele. Eu tenho um filho que eu tenho que me preocupar com ele, para fazer dele que se torne um homem. Só depois que eu me tornei um pai, eu pude entender isso. Só depois que alguém torna-se um discipulador, que ele entende o preço de um discipulado. Por muitas vezes a gente até expressa isso nos alinhamentos. Às vezes as pessoas que menos valorizam o discipulado é aqueles que não discipulam. Porque quando você começa a cuidar de alguém, você entende o valor de uma vida. Você entende o sacrifício de cuidar, de se entregar, de se preocupar. E aí você começa a valorizar aqueles que fazem para você também. Então, por mais que você não entenda, por mais que você não acredite, o amor que Deus tem por você, ele é incondicional. Ele não muda, jamais irá mudar o amor que ele sente por você. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Os dois filhos, um permanece, o outro vai, mesmo contra a vontade do pai. Quando volta, está lá o pai aguardando, de braços abertos. Dá um anel de autoridade, novas vestes, ainda faz uma festa. Filho, você sempre foi o meu filho. Por mais que eu não desejasse que você me deixasse, por mais que eu não quisesse que você me abandonasse, por mais que eu não desejasse que você saísse da igreja, fosse para o mundo, caminhasse em caminhos tortuosos, por mais que eu não escolhesse para você, se você voltou, preste atenção, continue te aguardando de braços abertos, e ainda há um anel de autoridade, há novas vestes, e há uma festa nos céus, pela sua conversão, pelo seu arrependimento. Você está entendendo isso? Então não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo mentir para você, não permita que o diabo tente fazer você sentir inferiorizado, acerca de amor, acerca de sentimento que Deus tem para com a sua vida. Deus te ama de uma forma incondicional. Não esqueça de segunda verdade. Você tem valor. Qual é a segunda verdade? Você tem valor. Salmo 109:4 fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 109:14, quando está falando sobre o salmista, está dizendo a maneira como Deus o fez, a maneira como Deus o formou, como uma verdadeira obra-prima. Você não é obra fruto do acaso. A maneira como você foi feito foi algo muito planejado da parte de Deus. Existem 7 bilhões de pessoas de toda a terra, 7 bilhões. E se você hoje viajar, for para o Japão, lá no Japão, se você tocar em alguma coisa no Japão, tocou uma caneca no Japão, através das suas digitais, eles conseguem identificar que quem tocou nessa caneca foi a pastora Kênia, lá de Contagem. Lá de Contagem. Porque apesar de ter 7 bilhões de pessoas, cada pessoa tem o seu próprio DNA, a sua própria essência, a sua própria identidade. Cada um de nós é único, são 7 bilhões de pessoas. Este Samuel que está agora no colo da Nara, ele é único.
Não tem ninguém, Deus não fez ninguém como uma obra de uma produção em alta escala. Deus fez cada um de uma forma única, exclusiva. Há uma exclusividade em você. Qual o valor que se dá para uma Ferrari que tem apenas 200 edições? Apenas a sua edição saiu 200 unidades. Uma determinada Ferrari foi feita apenas 200 unidades dela. Quem a possui não negocia essa mesma Ferrari no valor equivalente a quase 15 milhões, porque são apenas poucas edições, poucas unidades que foi feito dela. Então quem tem sabe que ela é exclusiva. São pouquíssimas pessoas que têm dessa Ferrari no mundo inteiro. Agora imagina você, peça única. Em 7 bilhões de pessoas, você é peça única feita por Deus. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Apóstolo, eu vi alguém, fulano, que é parecido com o ciclano, me falam comigo que Beltrano se parece comigo. Tem semelhança, mas não se parece. Você é feito imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus. Ser semelhante não é ser igual. Você é único, você é exclusivo. Então entenda algo, há valor sobre a tua vida. Você precisa saber dessa verdade. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Apóstolo, mas como eu posso saber qual é o meu valor real? Se ninguém é igual a você, se ninguém é idêntico a você. Eu disse uma Ferrari de quase 15 milhões, que apenas 200 unidades. Um homem conseguiu adquirir uma Ferrari que estava num ferro velho, em São Paulo. Há muitos anos essa Ferrari estava lá encostada, muitos anos, da década de 70. O cara que alguém passou e viu, reconheceu ela, toda destruída, no meio de um ferro velho, meio largado, mato tomando conta, mas alguém reconheceu que ela era diferente, pediu para verificar que unidade era aquela, quando é que foi fabricada, a história daquela Ferrari, isso aqui em São Paulo. Ele foi atrás de uma outra pessoa ela é perita nessa área, e ela foi lá e começou a negociar com o cara do ferro velho, para levar apenas aquele ferro embora, não disse do que se tratava. O cara vendeu valor de peso de ferro aquela Ferrari, pesou como ferro e levou ela embora. Resultado, depois de ela toda ela agora recuperada, ela recebeu proposta já de 5 milhões e não foi vendida. No ano de 1947, um homem estava caminhando agora no meio de um penhasco em Massada, e ele vê uma abertura como se fosse uma caverna. Um dos seus animais entra para dentro dessa caverna e desce. Ele vai lá dentro para tentar salvar esses animais e percebe que essa caverna descia até mais fundo. 1947 agora. E ele vai descendo a caverna, quando chega até embaixo, ele vê que tinha ali como se fosse uns vasos. Ele olha esses vasos estranhos e vê que dentro desses vasos tinha uns papel lá dentro, umas coisas antigas dentro desse vaso. Ele vai olhando aquilo que é escrito e não entende o que é aquilo, mas carrega. E agora ele vai e fala assim, isso aqui é antigo. E leva agora para um lugar que vendia coisas antigas, antiquário. E fala, quanto que o senhor vende? Quando é que o senhor paga nisto? Ele olhou aquilo e falou assim, isso aqui, eu te pago $200. $200? $200, pode ficar. E pegou todos aqueles enrolados, todos aqueles bolo e guardou $200. Um homem da Inglaterra estava agora em Israel, caminhando nesse mesmo antiquário. E ele olha isso e fala assim, eu estou disposto a pagar isso. Quanto que você vende? Eu não vendo isso por menos de $10 mil. Ele fala, eu pago. Pagou $10 mil. 1957. Esse homem já sabia, caladinho, leva para a Inglaterra.
e começa agora a fazer o estudo sobre esse encontro, encontraram o manuscrito do Mar Morto, o famoso manuscrito do Mar Morto. O Antigo Testamento, o livro de Isaías, escrito antes do próprio Senhor Jesus Cristo. Você tem noção? Um deles foi negociado. Em Israel tem um chamado Museu da Bíblia. Nesse Museu da Bíblia, Israel conseguiu trazer de volta da Inglaterra um deles. Um que Israel trouxe de fora foi pago, na época, 60 milhões de dólares, que foi esse mesmo texto de Isaías, que hoje eles fizeram um museu imenso em Israel, para que você apenas passe e fica laser, para que você não aproxima muito, e esse manuscrito, bem distante, para que você possa visualizar o manuscrito do Mar Morto. A Sagrada Escritura que você tem, passou a última revisão da Almeida, agora a mais atualizada, baseado no manuscrito do Mar Morto. O primeiro, alguns dólares, não valorizou, $200 suficiente. Segundo, $10 mil. Terceiro, 60 milhões. E hoje, Israel está tentando comprar uma outra parte, mas só que Londres já disse, não vende. A outra parte está em Londres, eles falam, não negociamos, virou patrimônio nosso, não há negociação. Israel já tentou acionar judicialmente, como se fosse parte deles, tentando trazer de volta e não consegue trazer de volta mais, porque não tem preço. Um certo rabino diz que se Londres desse um preço de $1 trilhão, Israel pagaria. Não tem preço. O que é isso? Quem dá valor, o valor quem dá, quem sabe a sua real condição. Quem valoriza é quem sabe quem de fato é. Se você não entender o seu valor, não vou ser eu que vou dar o valor. Se você não entender qual é o valor que você tem diante de Deus, não é seu irmão, não é o seu pai, não é sua mãe que vai dar o valor. Se você não entender qual é o seu valor para com Deus, se eu não entender qual é o valor que eu tenho no mundo espiritual, o diabo muitas vezes quer fazer o quê? Ele quer trazer desprezo a você. Ele quer fazer com que você sinta um nada, um desprezível, um abandonado, um deixado. Ele quer fazer com que você sinta como se você fosse um Zé Ruela. Deixa eu dizer uma coisa, se você fosse um Zé Ruela, um nada, Deus teria entregue o que Ele tinha de mais precioso em favor da tua vida? Só pensar. Se você não tivesse nenhum valor, Deus teria entregue o que Ele tinha de mais valioso em favor da tua vida. Ele teria pago o preço que Ele pagou, o preço de sangue. Ele teria enviado seu único filho para que morresse, para que pudesse resgatar um monte de homens e mulheres que estavam virando as costas para Ele. Ele teria feito isso? Não, é porque Ele sabe o seu valor. Ele sabe o seu valor. Mas se você não souber o teu valor, o diabo vai continuar destruindo as tuas emoções, vai continuar destruindo quem você é. Se você não continuar não entendendo o valor que você tem diante de Deus, se você continuar se achando como se você não fosse ninguém, um nada, porque o inferno quer te manter com esse sentimento, com esse pensamento, porque uma vez que você se posiciona como um homem de Deus, como filho de Deus, como mulher de Deus, uma filha de Deus, o inferno tem que recuar, porque você é de Deus, e a palavra é que você é filho de Deus, e o diabo, o maligno, não toca. Uou! Aleluia! Você precisa saber qual é o teu valor.
Não adianta chegar para Leandro e dizer: Leandro, você é uma bênção, Leandro, você é isso, Leandro, olha, tem potencial na tua vida. Não adianta falar: Patrick, você é uma bênção, Patrick, Deus tem isso para você, Patrick tem isso para dizer, Deus tem aquilo para ti e tal. Não adianta. Se o Patrick estiver lá: não, porque eu não valorizo, porque eu não sou ninguém, eu não me sinto justo, eu não me sinto isso. Se o João está lá: não, porque eu acho que eu não dou, isso não é para mim. Não adianta nada. E quem é que faz isso? É o inimigo da sua alma, é aquele que quer te escravizar e não quer que você saiba a verdade. A verdade é que você é filho de Deus. Essa é a verdade. Você tem que entender quem é você. Você precisa saber quem é a Fernanda, quem é o André, quem é? Quem é o André? Quem é a Gabi? Quem é o Carlos? E aí, quando a gente não sabemos quem nós somos, aí o diabo consegue nos manipular, consegue fazer a gente trocar quem nós somos por um prato de lentilhas. Porque é isso que ele faz. É isso que ele faz. Estava agora Esaú, primogênito. Ele vai lá e troca a sua condição, porque ele não sabia o que é ser primogênito. O primogênito carrega algo especial da parte de Deus. O primogênito carrega uma unção especial. O primogênito carrega uma responsabilidade espiritual. Há algo muito forte em cima do primogênito. Há algo muito poderoso em cima do primogênito. O diabo simplesmente fez com que ele negociasse a sua posição, trocando por um prato de lentilha, um cozinhado. Faz um cozinhado para mim. Um cozinhado é o suficiente. Qual é o seu valor? Quando você não tem, quando você não entende, quando você não valoriza, quando você não compreende quem é você, qual é o seu valor. Um homem, em 2013, ele tinha um carro, e na venda do seu carro, ele vendeu o carro por aproximadamente, o equivalente, se não me engano, são a 2 ou 3 mil bitcoins. O cara pagou em 2 mil bitcoins, a troca de um carro velho que tinha, 2013. Ele pegou aquilo, colocou depois num disquete o número que estava do Bitcoin, 2013. Depois ele colocou aquilo dentro de um pendrive, o número dele. Mas não tem valor, não tinha valor, valia poucos. Resultado, eles dando uma geral na casa dele, arrumando as coisas da casa dele, o pendrive foi embora no lixão. Pelos cálculos equivalentes hoje, por isso que estou tentando lembrar quantos bitcoins, porque pelos cálculos hoje equivale a 4 bilhões de dólares. 4 bilhões. Quem já mexeu com bitcoins, com Ethereum, sabe que você tem um máximo 10 tentativas para que você possa jogar o código-chave, para você conseguir ter o acesso. Ele já teve 8 tentativas, você tem mais 2 tentativas só. O que ele fez? Ele propôs agora a compra do lixão de 2013, porque conseguiu agora um pessoal que, por via satélite, eles vão tentar olhar todo o solo desse lixão para tentar identificar se encontra ainda o pendrive no meio desse lixão de 2013. Há quantos anos? E agora propôs a compra desse lixão. Mas o problema é que o proprietário do lixão não está disposto a negociar, não quer vender. Ele quer uma parte do valor. Só negocia se depois encontrar, passar uma parte para ele. E está uma briga, só tem mais 2 tentativas. E o que salva ele agora é tentar encontrar. E nem sabe se uma coisa de 2013, se encontrar ele, vai conseguir acessar ainda. Hoje ele valoriza. Um Bitcoin que valia R$5, R$3. Um Bitcoin que valia centavos, quando começou o Bitcoin, era 0,50, você tem noção. O meu vizinho, ele tinha 2 Bitcoins. O Bitcoin que ele comprou, na época que ele comprou o Bitcoin em torno de R$3.000. O Bitcoin hoje passa dos R$300.000. Ele trocou o Bitcoin, vendeu o Bitcoin na época dele, se não me engano, quando foi vender, vendeu por R$8.000. Hoje
até hoje chora comigo e fala, hoje eu estaria milionário, se não tivesse vendido o Bitcoin. Aquele que um pendrive lá atrás que perdeu, hoje valoriza o que ele tinha. O problema é que muitas vezes a gente só aprende a dar valor depois que a gente perde. A gente dá valor à nossa saúde depois que a gente fica enfermo. A gente pensa em fazer uma atividade física depois que a doença bate na nossa porta. A gente pensa em uma academia depois que o médico dá um diagnóstico que a gente está em estado gravíssimo. Se a gente não cuidar, a nossa triglicérides está lá em cima, nosso colesterol está lá em cima, e o nosso estado é sério. Estamos com a gordura no fígado, isso e aquilo. O problema é que a gente só dá valor quando a gente percebe que a gente está perdendo. A gente esquece qual é o nosso valor. A gente esquece que esse bem seu chamado corpo, onde que você manifesta os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, ele é extremamente valioso e precioso. Quanto um homem de 90 anos pagaria pelo teu corpo? Quanto que um homem de 90 anos pagaria pelo corpo do Patrick? Poder voltar a ter o corpo de um jovem? Quantos? Qual é o valor que você venderia o teu corpo? Qual o valor que você venderia? Francisco, que chegar alguém, eu vou te dar 10 bilhões de dólares, mas a partir de hoje você vai deixar de ter a idade que você tem, para você ter 95 anos de idade. Quanto? Qual o valor? Não tem valor. Mas o problema é que nós não sabemos, na verdade, dar valor àquilo que tem valor. E nós valorizamos o que não deveria ter valor. Nós valorizamos brigas, nós valorizamos discussão, nós valorizamos picuinhas. Isso não tem valor. Isso não é valoroso. O que tem valor é minha vida na presença de Deus. O que tem valor é a presença do Espírito Santo na minha vida. O que tem valor é o propósito que Deus te chamou. Isso tem valor. Nós damos valor ao que não deveríamos valorizar. Apóstolo, como posso saber o que eu estou valorizando? Basta ver o que você mais investe. O que você mais investe define muito o que você mais valoriza. Se você não está nem aí para o teu corpo, demonstra que você não dá valor nenhum para ele. Nenhum para ele. Se você não cuida da tua vida espiritual, se você não tem seu tempo de oração, demonstra claramente que você não valoriza o teu relacionamento com Deus. Se você não tem seu tempo de oração, demonstra claramente que você não valoriza o seu relacionamento com o Eterno. Tudo que você valoriza, você tende a separar um tempo para Ele. Tudo. Não tem como eu dizer que eu amo minha esposa, mas não tenho tempo para ela. Não tem como dizer que eu amo minha família, mas não tenho tempo com a minha família. Tudo que você valoriza, você tende a separar um tempo para Ele. Quem está entendendo? Então você precisa saber qual é o seu valor. E eu te volto a pergunta: qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Você tem um valor inestimável, que o inferno sabe muito bem disso, que as trevas sabem muito bem disso, que demônios sabem muito bem disso. Deus falou assim para os anjos: vocês não. Falou para os serafins: vocês não. Falou para os querubins: vocês não. Olhou para nós e disse: vocês sim, eu chamo meus filhos amados. Você é chamado de filho, filha. Meu Deus, aleluia. Oh, você imaginou isso? Você imaginou isso, Pai? É querubim, mas não é chamar de filho. É Miguel, mas não é chamar de filho. Mas é apóstolo, mas é Gabriel, mas não é chamar de filho. O único é chamar de filho. Eu e você. Como é que você imagina como que os demônios veem isso? Se é filho, vou acabar com os filhos dele. Se é filho, vou fazer sentir um nada. Se é filho, vou fazer eles pensarem que são escravos, afastados, abandonados, deixados pelo pai. É filho, vou fazer eles viver uma vida de derrota, de fracasso, de miséria. É filho, vou fazer eles comerem o pão que eu vou amassar para eles. Mas Deus fala: se posiciona, vocês é um filho. Se posiciona, eles não podem tocar em vocês. Se posiciona, é as trevas que vai ter que recuar. Se posiciona.
Aleluia! Se posicionam! Se posicionam! Aleluia! Uou! Aleluia! Meu Deus! Quem é você? Você é o quê? O que Deus está falando contigo nessa noite ou é aquilo que está na tua mente o tempo inteiro? Eu não sou nada. O que é você? Quem é você? Mexe quem está ao seu lado, mas mexe com ousadia. Fala, você tem valor. Você tem valor. Aleluia. Aprenda essa verdade. Você tem valor. Próxima verdade. O pecado escraviza. Repita comigo. O pecado escraviza. João 8,34 diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você precisa saber essa verdade. Que o pecado, ele mantém um controle sobre você. O pecado te leva você para um lugar de escravidão, de domínio. O pecado a palavra pecado, hamatia, é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, é um ato de pecado. Pecado é isso, é errar o alvo. Toda vez que você sai do propósito de Deus, você comete pecado. Então a palavra no original fala sobre isso. Hamatia é acertar o alvo. Então aqui digamos que seja o alvo. Então o que é pecado? A palavra pecado é quando você sai do alvo. Você erra o alvo, você comete pecado. Todas as vezes que Deus ele te coloca numa rota e você escolhe pegar outros caminhos a qual Deus não te colocou, você comete pecado. O pecado, toda vez que você mantém-se na prática daquilo que Deus não agrada, você comete pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Então o pecado ele escraviza. Quando você começa e você faz algo que não agrada a Deus, você naturalmente vai sair dessa rota e você vai se tornar escravo da própria rota que você escolheu. Ele causa e ele gera em você uma escravidão. É por isso que é importante você reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida a Cristo para que haja libertação na tua vida. Por isso que quando você conhece a verdade te liberta, porque a verdade te traz para o propósito. Ela te traz para o alvo. Você está aqui, saindo do alvo. Quando você confessa Jesus, eu não quero viver nessa prática do pecado, Jesus te volta para o alvo. Isto é o alvo. O nosso propósito é concluirmos nossos dias nessa terra, vivendo no propósito a qual Deus nos chamou e nos colocou. Então não esqueça disso. O pecado, ele escraviza. Muitas pessoas, elas vivem debaixo da escravidão do pecado. Não é porque Deus está ali te condenando, está te julgando, mas porque o pecado ele causa essa escravidão. O pecado traz esse julgamento contínuo para você. Eu já contei essa história no passado, volto a contar para aqueles que não ouviram. Conta-se que certa feita, duas crianças, dois jovens, meninos, garotos, brincando lá no terreiro, mandando pedra em um, mandando pedra no outro. De repente, a pedra de um bate na cabeça do pato, e o pato vem a morrer. O pato morre com a pedrada. O irmãozinho dele olha e fala assim: meu Deus, você matou o pato. Ele fala: se minha mãe descobrir, minha mãe vai me matar, porque eu matei o pato. E ele fala: calma, fica tranquilo, a gente vai resolver isso tudo aí. Foram lá, fizeram um buracozinho e enterraram o pato. E falou: a partir de agora, pronto, ninguém sabe disso, qualquer coisa, o pato fugiu, alguém roubou o pato, e ninguém vai ficar sabendo disso. Ele: ok, ótimo. No outro dia, estava agora, na hora de arrumar a casa, a mãe: filhos, arruma a casa lá, vai lavar as vasilhas. O irmão que ajudou o outro a esconder o corpo do pato disse: lava você sozinho hoje. Não, mas é para nós dois. Ao pato.
Ele foi lá e lavou sozinho. Depois a mãe, olha, eu quero que vocês dois vão lá e vão fazer compra, vai trazer essa lista. Ele foi lá e passou a listinha para o irmão dele, vai lá e compra sozinho. Não, mas como é que eu vou trazer isso tudo pesado, muito pesado para mim? Ao pato. Ele foi lá sozinho, comprou sozinho. Está lá agora os dois lá. Agora a mãe fala, filhos, vai lavar banheiro. Ele só chega do lado, ao pato. Ele vai lá lavar o banheiro sozinho. Até que chega uma hora e ele fala assim, eu não aguento mais. Chama mãe, eu não aguento mais. Sabe aquele pato que só tinha, que sumiu, não sei o quê? Sei. Na verdade fui eu que matei o pato. Mas eu não aguento mais o meu irmão ficar falando no meu ouvido o tempo todo, olha o pato, olha o pato, olha o pato. O diabo faz a mesma coisa com a gente. Ele pega o teu passado, ele pega o teu pecado, e toda hora te lembra, olha o pato. O apóstolo não sabe, mas olha o pato. Seu pai não sabe, olha o pato. Tua mãe não sabe, olha o pato. Aí na hora que você vai adorar a Deus, você levanta as tuas mãos aos céus, quer adorar o Senhor, ele ao pato. Ele te lembra um palavrão que você deu. Ele lembra um pecado que você cometeu. Ele lembra uma briga que você teve. Olha o pato. E você não consegue nem adorar a Deus, porque te lembra o tempo inteiro do pato. Não esqueça, o pecado escraviza. A partir do momento que você confessa ao Senhor, confessa e deixa, você alcança misericórdia. Olha o pato. Olha o pato. Eu te falo sobre um que morreu na cruz do Calvário e me deu uma nova vida. O Cordeiro morto por Deus, que ressuscitou no terceiro dia, e agora é o leão da tribo de Judá. Irá voltar para buscar a sua igreja. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não deixa o diabo te escravizar. Não deixe que o pecado te escravize. Confesse em nome de Jesus. Aqui eu termino. A última verdade. Há uma eternidade. Mexe que está ao seu lado. Há uma eternidade. Uou! Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Há uma verdade, última verdade, que existe uma eternidade. Nós não somos eternos neste mundo. Nós não somos desse lugar. A nossa pátria, ela é celestial. Nós somos forasteiros neste lugar. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. A sua natureza, ela é celestial. A sua natureza não é deste mundo. A sua essência é dos céus. A última verdade é: chegará um dia onde você não estará mais aqui. Você irá viver a eternidade ao lado do Senhor. Chegará um dia, ao toque da trombeta, que você irá se encontrar com o Senhor nos ares. Chegará um dia a essa verdade. Todos nós estamos de passagem neste mundo. Todos nós. E há uma eternidade me aguardando, te aguardando. A tua pátria, ela é celestial. Chegará um dia que onde não haverá mais lágrimas, choro, dor. Não haverá mais saudade, mas alegria constante na presença do teu Deus. Chegará um dia que o Senhor irá enxugar dos teus olhos toda lágrima. Chegará um dia. Há uma eternidade te aguardando. Há uma eternidade. Não esqueça dessa verdade. Por mais que você possa duvidar no teu coração, por mais que você possa achar que talvez não, mas todos os dias você é informado de pessoas que estão partindo dessa terra. Todos os dias vocês estão sabendo de pessoas que estão sendo sepultadas. Todos os dias você ouve alguma situação. Ontem uma jovem de apenas 32 anos, fez atividade física, pela manhã, sábado pela manhã, ela ainda posta e diz assim: sábado que nada, estou eu aqui malhando. Última postagem dela. Chega em casa,
começa agora, dá uma suadeira, ninguém entende nada, dor no peito, infarto fulminante. 32 anos. Uma jovem, cuidava do corpo, cuidava da saúde. Não se tratava de alguém que não zelava pelo corpo. A questão é, quando a chave, quando o botão da vida for desligado, tchau. Quando o botão da vida for virado, tchau para você. Não importa se tenha 20 anos, 15 anos, não importa se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. E aí, o que vai contar é o que você fez durante toda a sua vida aqui. Não tem mais como desculpa, não tem mais como você falar, Deus tem misericórdia, Deus não me manda para o inferno, Deus não faça isso, não. As decisões que você tomou ao longo da tua vida aqui que vai definir onde você vai passar a eternidade. Então a última verdade é, há uma eternidade te aguardando. Agora se vai ser o céu, o inferno, vai passar pela decisão que você tem, pelas coisas que você tem feito nessa terra. As suas decisões que você tem tomado aqui vai definir onde você vai passar a eternidade. Ainda que você possa viver a vida aqui como se não houvesse o dia da manhã, como se essa terra, como essa vida aqui nunca fosse passar, a verdade é que um dia vai passar. A verdade é que um dia o fôlego de vida será tirado de você. Haverá um dia que o espírito irá voltar para Deus, e o teu corpo irá voltar para a terra, irá voltar para o pó, virá pó. Chegará um dia que teus familiares estarão em torno de você chorando e relembrando o teu tempo nessa terra. Haverá um dia que ficará apenas a memória de quem você foi. Chegará um dia, se você for dessa terra, um acidente de carro, ou foi uma queda de avião, ou um problema de saúde, pouco importa. A questão é, haverá um dia que essa chave chamada vida será apagada, será desligada. Essa é uma verdade que você não pode ignorar. Essa é uma verdade. Você sai daqui todos os dias e passa ali na porta do cemitério. Todos os dias você vai ver pessoas ali em torno ali. Todos os dias estão sepultando pessoas. Todos os dias. Sai daqui, vai para o renascer. Todos os dias tem pessoas sendo sepultadas naquele lugar. E chegará um dia que eu também estarei sendo sepultado. Chegará um dia que você também estará sendo sepultado. E o que você fez ao longo dessa vida aqui, que vai definir onde você passará a eternidade. O apóstolo Paulo, que nós mencionamos tantas vezes aqui, já não está entre nós praticamente há 2000 anos. O apóstolo Pedro, que a gente sempre menciona, mulher de fluxo de sangue, não já está mais aqui. John Wesley já não está mais entre nós. Charles Spurgeon já não está mais entre nós. Billy Graham, maior pregador do século, já não está mais entre nós. Talvez você está sentado no teu coração, minha mãe já não está mais entre nós, meu pai já não está mais entre nós, o meu irmão já não está mais entre nós. Eu tenho um filho que não está mais, eu tive um filho que não está mais entre nós. Quantos você conheceu que já não está mais entre nós? E amanhã é você que não estará entre nós. E onde você vai passar a eternidade? Onde você irá passar a eternidade? Você já aprendeu nessa noite uma verdade, que Deus te ama incondicionalmente. Entregou seu único filho para morrer na cruz pelos teus pecados, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida e vida eterna. Se com a tua boca confessar, seu coração crer, que Jesus morreu, restou dentre os mortos, será salvo. Você aprendeu essa verdade. Agora cabe a você dizer sim para Ele. Cabe a você decidir para Ele. Cabe a você, porque a tua decisão aqui vai definir onde você vai passar a eternidade. Essa é uma verdade que você não tem como lutar contra ela. Apóstolo, mas eu estava estudando isso, estava estudando aquilo, eu aprendi que talvez não exista céu, talvez não exista inferno, eu estava vendo, talvez a gente está aqui e acabou aqui, eu estava vendo um ateu falando e pronto, acabou e não vai ter continuação, ok. Você pode estar certo, talvez o seu argumento seja certo, mas o que eu perco por crer que há uma eternidade, onde meu Salvador me encontra, me espera. A questão é, se eu estiver errado, e você estiver certo, para mim não muda nada.
Mas se eu estiver certo, o que muda para você? E se a Bíblia estiver certa? Já não há mais tempo de tentar mudar a sua fé. Já é tarde demais. É tarde demais. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer que há um céu. Eu prefiro crer que há uma eternidade onde eu irei passar ao lado do meu Senhor. Onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Eu creio que é uma eternidade onde eu irei encontrar com meu pai, você irá encontrar com o seu, você irá encontrar com a sua mãe, irá encontrar com seus irmãos. Eu creio numa eternidade onde haverá mais lágrimas, onde haverá alegria e alegria plena na presença de Deus. Eu creio numa eternidade a qual o Senhor, num lugar a qual o Senhor está preparando para nós, uma morada que o Senhor está preparando para você e para a sua família. Você está comigo nessa fé? Na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia! Em nome de Jesus, você pode colocar sobre os teus pés nessa noite. Em nome de Jesus.